Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, tudo bem? Chegamos a uma quinta-feira, mais uma quinta-feira, se aproximando também o Setembrar, que acontecerá no dia 24 de setembro em Recife, Pernambuco. Já fica o convite aí para acompanhar ao vivo ou pela internet, tá bom? Estarei lá fazendo uma palestra sobre suicídio e ao finalzinho dela terá uma mensagem. Tá bom? Então quem tiver a oportunidade de ir, vá. Quem tiver a oportunidade de acompanhar, vá. Tá legal? Estou bastante ansioso. Esse é um daqueles eventos que são marcados com antecedência, parece que nunca vão chegar, mas está chegando, 24 de setembro. E aí, tudo bem? Semana calorosa e calorenta aqui em São Paulo, não sei, imagino que no resto do Brasil também. Vamos ver como passamos por ela. Shirley Vera chegou cedinho, disse que não viria abrir a sala hoje, mas veio. É isso aí, Shirley. Dete Laporte, Maria de Fátima Cunha, Luciene Mendes, Sebastião Aparecido de Paula, Cíntia Silva, Cristina Assunção, Oniclade Silva, Elisa Cruz, Rose Lili, Socorro Pereira, Leonardo Rocha. Boa tarde, Leonardo. Antônia Viana, Maiara Oliveira, Cristine Botelho também aqui, o Bruno Reis. E é isso aí. Reginaldo Gonzaga. Chegou com simpatia e alegria, sorrindo para a vida. É isso aí, boa noite. É disso que precisamos. Sorriso, simpatia, alegria. Tá bom? Quem mais for chegando aí, boa noite, tá? Maristela Ruda. Muita paz e harmonia a todos. Que seja recíproco. Ok? Este é o estudo da obra O Livro dos Espíritos, realizado pelo canal Mood em parceria com o Overbook Marketing Digital e Financiamento Coletivo, ou seja, vocês. E eu sou o Vitor Antenori Rossi, falando de São Paulo. Estamos no encontro de número 21. Eu fiz uma alteração aqui, meramente visual. Eu estava... alguns livros, eles separam as partes do Livro dos Espíritos em livro segundo, livro terceiro, outros parte segunda, parte terceira. A primeira parte eu coloquei como parte primeira. Mas como eu já divido o estudo por partes, isso poderia levar a uma confusão. Parte segunda da parte 1, né? Então, para ficar um pouco mais fácil e menos confuso, a partir de agora será livro segundo, livro terceiro, livro quarto, tá? Então, estamos no livro segundo, Mundo Espírita ou dos Espíritos, no capítulo 1, dos Espíritos, parte 2. Semana passada nós começamos esse capítulo, lembra? Foi o final do capítulo 4 do livro 1 e aí o comecinho do livro 2, capítulo 1. Então hoje nós daremos continuidade a isto. Vai ser bem tranquilo, né? Dava para colocar um pouco mais de material, mas eu preferi deixar um pouco menos denso para não ter que correr, tá? Então assim nós podemos ir abrindo espaço até para comentários aí. Fiquem à vontade para deixarem suas perguntas. Dentro do possível, responderei algumas. E se você está aí no chat e viu alguma pergunta que sabe responder dentro disso que nós já estamos trabalhando aqui, fique à vontade também, tá? Eu só peço para não ir muito para fora, porque senão perde o sentido, tá? É isso aí. Então, Maria Siviero e Cristina Viana também chegando aqui. Item 1.2. Mundo normal primitivo. Pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? Resposta: sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Pergunta 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Pergunta 86. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido
sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Resposta: de certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. E 87, para nós fecharmos e lermos de novo com calma. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Certo? O Cristiano Trench também chegou aqui. Beleza, então vamos lá. Aqui, então, no que se refere ao mundo normal primitivo, então Kardec começa a levantar questionamentos referentes ao mundo corpóreo, esse do corpo, e o mundo espiritual, e se existe uma hierarquia. O que é mais importante, o mundo dos espíritos ou o mundo corpóreo? Né? Não no sentido de uma hierarquia de privilégio, mas de uma hierarquia de existência. Um poderia existir sem o outro? Tá? Então é nesse sentido que ele está trazendo o questionamento. Os espíritos constituem um mundo à parte fora daquele que vemos? Pergunta 84. Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Aqui começa um ponto importante. Bom, enfim, todos os pontos aqui são importantes, né? Essa denotação, ela às vezes é um pouco confusa, tá? Para quem está começando, e já vi em alguns indivíduos até mais avançados, assim, alguns deslizes, ou enfim. Quando nós temos essa resposta de que existe um mundo à parte, que não é este mundo o qual estamos aqui do corpóreo, e por corpóreo não é só o mundo corporal, é o mundo material disso tudo que vemos. Então, é importante compreender que os espíritos desencarnados, eles não estão transitando neste mundo em que nós estamos. Tá claro? Porque às vezes a pessoa pensa, então se o meu marido está aqui, meu marido desencarnou e ele está aqui comigo, então ele está me vendo deitar na cama, ele está me vendo escovar os dentes? Provavelmente não. Se é um espírito de grau mais avançado, ele tem consciência de enxergar os dois mundos. Mas da mesma maneira que nós estamos aqui no mundo corpóreo e algumas pessoas têm rompantes mediúnicos que enxergam alguma coisa do espiritual, um vulto, uma sensação, uma luz ou coisa do tipo, mas não conseguem enxergar com clareza, o mesmo pode se dar com o espírito desencarnado. Então ele pode estar relativamente ao seu lado, porque você ou está sentindo, você ou está vendo, mas ele não está nesta mesma dimensão, neste mesmo mundo que você. Então, ao olhar para você, ele pode não estar vendo a cama que está atrás, ele pode não estar vendo a parede, ele pode estar vendo outras coisas referentes ao mundo espiritual, que é o mundo onde ele está conectado. E em alguns pontos, esses mundos se chocam. Então, às vezes, as pessoas falam, eu ouvi dizer que tem uma colônia espiritual em cima dessa cidade. Como assim? É exatamente isso. É em cima dessa cidade, está lá em cima no céu, ou é em cima dessa cidade, está contraposta aqui? Compreende? Então, estar no mesmo lugar, no espaço, ao mesmo tempo, não significa estar no mesmo mundo e na mesma dimensão. Tá? Pensando aqui em lugar no espaço que eu falei, é latitude e longitude. Tá bom? Então, algumas pessoas às vezes ficam assim, assim como às vezes você tem espíritos ao seu redor, mas não consegue enxergá-los e passa através deles, os espíritos também não enxergam todos os encarnados. Existem espíritos que estão dentro da própria casa, porque se sentiram atraídos por aquilo, mas eles olham para os lados e eles se veem num umbral, assim, né? Um lugar escuro, eles se veem com as luzes apagadas.
Lembra aquele filme Amor Além da Vida, com o Robin Williams? A esposa dele comete o suicídio e ele vai atrás dela no plano espiritual. O plano espiritual é mais um plano católico, assim, mas é muito espírita, né? Se você for olhar para aquilo, tem as regiões umbralinas, tem as pessoas que estão sofrendo e tem o céu, né? O dito céu, assim, o mundo. E ali os espíritos tomam as formas que eles querem para serem reconhecidos. Inclusive o filho dele assume a forma do médico dele para ser respeitado, porque se viesse como filho não seria. Então ele acha que é o médico dele que o está acompanhando, mas na verdade é o seu filho. Tá? Então, quando ele chega e dizem para ele: você está no céu, mas a sua esposa está no inferno, porque ela se matou. Então, ela não merece estar aqui. Ele abre mão de estar no céu e sai em uma saga em direção a resgatá-la do inferno em que ela se encontra. E quando ele chega no inferno em que ela se encontra, no seu umbral, no umbral particular da esposa dele, é a casa deles, onde eles moravam. Só que essa casa está sem luzes elétricas, essa casa está sem água, está toda empoçada, as plantas estão mortas, está tudo escuro, a janela está quebrada, porque essa é a projeção que ela fez. E ela tem apenas algumas coisas que que ela tomava como referência para si, do que era a casa dela, e imagina que ela está ali. Então, quando ele se aproxima com a aparência de esposo dela, ela não o reconhece. Ela acha que é um estranho e pergunta: o que você está fazendo aqui? Me deixa sozinha, sai daqui. E é isto que eu quero dizer. Tá? São mundos diferenciados, então nós temos que ter essa consciência de não cobrar essa sensação. Tá? Você vai ter uma aproximação que é uma aproximação energética. Então aqueles dois espíritos estão próximos neste plano, mas eles não estão no mesmo mundo, que seria a representação de uma outra dimensão, que é a dimensão espiritual, compreende? Por isso que neste momento em que eu estou sentado aqui falando com vocês, outro ser humano não poderia estar sentado no mesmo local que eu. Ele sentaria no máximo no meu colo, mas ele não sentaria na cadeira onde eu estou. Mas um espírito pode estar nesta mesma cadeira e falando outras coisas sem que a minha voz interfira na dele, porque o dele é pelo pensamento, e sem que o dele interfira no meu, pode vir como uma intuição. Se for muito forte, um processo obsessivo, eu posso apagar aqui, eu posso começar a falar besteira, tá bom? Mas não é que ele entrou no meu corpo. Ele apenas está ocupando o mesmo lugar, mas em um mundo dimensional, uma outra dimensão. Tá? Então nós vamos, como o Reginaldo falou, você vai sentir a presença do espírito, mas não pense que ele está vendo as mesmas coisas que você. Ele sabe que você está ali. E às vezes você está a um palmo do nariz dele, mas ele está te procurando. Cadê minha esposa? Eu sinto que ela está aqui e ele está na sua frente. Porque o que ele está enxergando é o referente ao mundo dele, é o que o espírito enxerga. E se o espírito tem um certo atraso ou alguma perturbação, ele pode se desconectar do mundo material e não enxergar mais o mundo material. Ou enxergar do mundo material aquela visão tunelada. Ele enxerga só um pedacinho, ele enxerga a esposa dele, mas em volta está tudo preto, por exemplo. Então ele não tem essa mesma clareza. Tá? Os espíritos mais avançados enxergam como querem enxergar e o que querem enxergar. E os médiuns mais avançados também. Então você tem médiuns ostensivos com clarividência ostensiva, que é a mediunidade de enxergar o plano espiritual, que enxergam a colônia, que enxergam os mentores, que enxergam as pessoas indo para lá e para cá, como se fossem do mundo material. Mas os dois casos são casos extremos. Um tem a mediunidade ostensiva, não necessariamente ele é um bom espírito, ele apenas tem essa mediunidade mais trabalhada, e o outro tem o mérito espiritual, então ele consegue enxergar o mundo material. Um exemplo claro de perceber isso é quando se fala de obsessor, e você faz o trabalho mediúnico e chama o obsessor. A Cristina fez uma pergunta aqui, por exemplo, Vitor, e quando fazemos o culto no lar, podemos ser como companhia espíritos vivenciando o nosso estudo? Sim, pode. Tá? Porque eles estão ali para o estudo, eles foram trazidos para isso, então eles têm condições de absorver estudo, palestra e tudo isso.
Tá? Mas não necessariamente eles estão enxergando exatamente a mesma coisa. Você pode estar fazendo o culto no lar, no seu sofá, mas eles estão enxergando você com vestes brancas falando em um palanque. Pode ser assim, por exemplo, ou pode ser que eles estejam vendo você no seu sofá. É não ficar pensando que eles chegam. Tem gente que faz a brincadeira assim, né? Eu vou colocar mais cadeira para os desencarnados virem, né? Ou então, quando alguém falta num estudo, fala, deixa essa aí que deve ter alguém assistindo. Ele não precisa daquela cadeira, ele não vem neste plano e senta naquela cadeira. Ele tem um sobreplano ali, e ali tem as cadeiras onde ele vai sentar, que são cadeiras de plano espiritual. Essa é a diferença. Tá legal? Quando se fala de obsessor, por exemplo, e você faz e vai para a mesa branca e invoca ali o obsessor e fala, a Denise chegou aqui, ó. A Denise reclama que tem eu tô sentindo que eu tô mal, eu acho que tem alguém me acompanhando. Aí, a Denise, nós vamos para a mesa branca e de repente vem um indivíduo. Ela era minha esposa, onde já se viu, ela me traiu, me enganou, fez todas as coisas. E aí a pessoa pensa, ele está falando da Denise? De quem que você está falando? Dela. Ele não enxerga a Denise em 2017. Ele enxerga um espírito que a Denise foi em 1600. E ele ficou preso naquela mágoa, não conseguiu se libertar. Então, quando ele sai em direção a buscar aquele espírito, ele não reconhece o rosto, mas ele reconhece a energia. Porque o espírito se comunica de maneira diferente, né? Tanto telepática como pensamento, como pela sensibilidade energética. Então, quando ele sente que chegou naquele espírito que é o que o traiu, ele já não sabe se faz 10 anos ou se faz 150 anos. Ele já não sabe se é homem ou se é mulher. Então, às vezes, a Denise foi um homem que traiu uma mulher e agora esse obsessor é uma mulher que enxerga a Denise ainda como um homem. Fica claro? Então a pessoa fala, não, mas ela não está mais lá, você não está mais no Egito, você não está mais na Escandinávia, nós estamos em 2017, né? 2017, que 2017, vocês estão loucos? É 1630? Alguns falam assim, porque é o que ele está enxergando. É onde a mente dele está, tudo bem? Isso é muito importante, assim, é um embasamento imensamente importante no que se refere à doutrina. Tá bom? Vamos lá, então. Deixa eu seguir. 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? Resposta: o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Portanto, se nós formos pensar numa ótica como essa, nós estamos falando aqui que o mundo material está contido no mundo espiritual, nesse sentido hierárquico, tá bom? Então, se o mundo espírita e o mundo corpóreo existem, e o mundo corpóreo deixar de existir, que é como diz no 86, isso responde ao 85 com mais clareza ainda. O mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? Resposta: de certo. Eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Independentes. Então, quando eu disse aqui que está contido, foi no sentido hierárquico. Tá? Incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. Então, a resposta 85 nos diz que o mundo espírita preexiste e sobrevive a tudo. Tá? Portanto, isso vai... o mundo material, em algum momento, pode acabar. Não é necessariamente assim, vai deixar de existir a matéria. Tá? Não é neste sentido que está sendo dito, vai deixar de existir a matéria. Mas a Terra, por exemplo, vai deixar de existir. O Sol, por exemplo, vai deixar de existir.
mas o mundo espiritual jamais deixará de existir. É isso que está sendo dito aqui, tá bom? É isso aí. Pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Resposta: estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Tá? Se existe uma região determinada circunscrita no espaço, então, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte, por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. As regiões interditadas aqui, interditas, são regiões interditadas aos menos adiantados. Vejam que não está escrito interditadas a alguns. Um espírito adiantado, vamos pensar um espírito em último estágio de adiantamento, não existe lugar proibido para ele. Tá? O que acontece é que essas regiões que são interditadas para determinados espíritos são interditadas porque ou eles não possuem depuração suficiente para perceber aquilo, porque é etéreo demais para os teus sentidos, ou eles não possuem mérito para estar ali. E não conseguiriam exercer uma atividade positiva se ali estivessem. Então, eles são proibidos de entrar naquela região. Tá? Assim como nós aqui temos regiões onde determinadas pessoas não podem entrar e outras que precisam merecer estar lá. Tá? Senão, o que faz exatamente que exista um mundo superior e que exista um mundo inferior é essa cancela, né? Essa impossibilidade de qualquer espírito ir e vir. Então, o que torna um mundo superior é a limitação de espíritos inferiores que não podem estar ali. E não podendo estar ali, portanto, por sua limitação, aquele mundo não conta com a maldade presente neles. Então, você não tem espíritos ruins em mundos bons. Mas você tem espíritos bons em mundos ruins. Tá? Bom e ruim que eu estou falando aqui é de maldade, de assassinato, de terrorismo, de tudo isso. Aqui na Terra está explodindo bomba para todo lado, gente sendo estuprada, isso e aquilo, e tem espírito bom aqui. Mas você não vai ver um mundo superior com gente sendo estuprada, porque esses espíritos não podem estar lá. Tá? Então, eles estão por toda parte. Então, o indivíduo material ele não está por toda parte, porque um ser humano, por exemplo, não sobrevive no espaço sem um equipamento de astronauta. Mas o mundo espiritual está por toda parte. Então, um espírito tem espírito aqui na Terra, tem espírito no espaço, tem espírito em Marte, tem espírito em Saturno, tem espírito lá na outra galáxia, mas não necessariamente seres humanos eles estarão mais limitados, entendeu? É isso aí. Pessoal, eu disse que a internet pode cair, não é a primeira nem a segunda vez. Eu disse que o problema é com a net, que isso já foi diagnosticado e que eu faria os estudos dentro desta limitação e que o estudo vai cair em algum momento. E que quem não quer assistir o estudo caindo, é só esperar para depois assistir ele offline. Quem quer assistir ao vivo vai passar por essa limitação, infelizmente. Agora, se toda vez que a internet oscilar, o chat fludar com isso, não tem condições, porque desconcentra. Tá? Então, se você quer assistir o estudo sem cortes, espera que lá pelas 9 horas ele será colocado no canal. Se você quer assistir ao vivo e oscilar o sinal, não precisa me dizer isso. Eu vejo aqui que está oscilando, eu sei que está oscilando, mas não há nada que eu possa fazer, porque é um problema da operadora que já foi identificado e não pode ser resolvido.
É só isso, tá bom? Tudo que podia ser feito foi feito. Então, dentro disso aí, eu peço essa compreensão, porque senão isso quebra todo o ritmo aqui e eu não consigo seguir. Tá legal? E se alguém que estiver assistindo puder dar essa ajuda e orientar as pessoas no chat, eu agradeço também, para que essas interrupções não aconteçam mais, senão a linha de pensamento se perde, né? E não é a primeira nem a segunda vez que eu estou explicando isso. Então eu peço a compreensão e a paciência. Estou fazendo o melhor que eu posso com os recursos que foram dados. Tá? Eu não tenho condições de me mudar de casa amanhã para ter uma internet de qualidade. Isso já foi explicado, já fiz textão na minha página, então, por favor, né, que nós possamos seguir sem isso. Tá legal? Não, até para quem já compreendeu, não ter que ficar ouvindo um monte de vezes a mesma coisa, e para que eu não tenha que fechar o chat aqui, né, porque eu fico achando que é pergunta pertinente e é só caiu, vai cair, não sei o que aconteceu. Então eu peço essa ajuda, essa compreensão, porque não é fácil. Seguindo. 1.3. Forma e ubiquidade dos espíritos. Pergunta 88. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Resposta: para vós, não. Para nós, sim. O espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Tem uma coloração que para vós vai do colorido ao escuro e opaco, a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Comentário de Kardec. Representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. E a pergunta 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Vamos lá, então. Porque agora nós saímos daquela questão, foram apenas algumas perguntas referentes à diferença entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo. E agora nós vamos no que se refere aos espíritos, a forma que eles possam ter e esta capacidade aqui, ubiquidade no glossário, estar presente ao mesmo tempo em todos os lugares ou em vários lugares. Os espíritos têm forma determinada, limitada e constante? Para vós, não. Para nós, sim. Então, o que nós vamos buscar para compreender um espírito, para identificar um espírito, é essa forma que mais se assemelha à forma humana. Se eu não enxergo essa forma humana, é difícil associar isso a um espírito, né? Como eu já disse em outras situações. Se a minha avó que desencarnou quiser conversar comigo, é mais fácil de eu acreditar que é ela se ela se mostrar com a aparência de minha avó. Se vier um clarão, só com uma voz, que nem é a dela, vai ser muito difícil de eu identificar. Tá? Então o que eles colocam é, para quem está enxergando com o mundo do mundo corpóreo, não, os espíritos não têm uma forma definida. Mas para nós que estamos aqui no mundo espiritual, sim, o espírito sem a necessidade de encarnar e sem a necessidade de se mostrar para o mundo material, pode ser comparado na visão de vocês, com o linguajar de vocês, a uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Tá bom? Então imagine que é um quantum ali, um clarão de energia. E isso é o espírito longe da sua forma material, longe da sua forma para encarnar corpórea. Pergunta 88A. Essa chama ou centelha tem cor? Resposta: tem uma coloração que, para vós, vai do colorido escuro e opaco a uma cor brilhante, qual a do rubi, conforme o espírito é mais ou menos puro. Tá? Então,
esta cor, este clarão, pode não ser só um clarão, pode ser um escurão. Quanto mais depurado é o espírito, mais claro é a sua imagem, né? Mais claro é a luz com que ele se manifesta. E quanto menos evoluído, mais escuro é. Então, essas pessoas que falam, eu posso assistir, eu posso ver a aura da pessoa, pode ser. Pode ser que ela esteja vendo o que está além do corpo e que tipo de espírito é este, né? Falar, essa pessoa tem uma aura meio negra, essa pessoa tem uma aura meio branca, né? Aí não vai para um campo de tom de pele, não é uma questão racista, é realmente uma questão de densidade, né? Assim como você tem um vidro que estiver todo sujo de lama, a luz não vai atravessar. Então o que eles dizem é que um espírito, se ele for purificado, ele emite uma luz mais limpa. Então é de se imaginar que nessa alteração e nessa vibração que nós vamos fazendo pela depuração, é como se ao nosso redor estivesse uma janela suja, né? Da nossa ignorância, da nossa pequenez, e a nossa luz brilha fraquinha porque não consegue expandir daquilo. À medida que nós vamos nos limpando de dentro para fora, essa luz vai ficando mais poderosa e não há mais opacidade, há, portanto, um brilho muito grande. E aí o comentário de Kardec: representam-se de ordinário os gênios com uma chama ou estrela na fronte. Como as pessoas dizem, né? Esse aí cara nasceu com a estrela na fronte. Essa pessoa tem uma estrela na cabeça, né? Tem uma estrela na testa. É a representação de que esse é um espírito diferenciado. É uma alegoria que lembra a natureza essencial dos espíritos. Colocam-na no alto da cabeça, porque aí está a sede da inteligência. Essa é a representação de que o espírito superior é um espírito intelectualizado. Nós sabemos que não necessariamente. Ser intelectualizado não me faz superior. Eu posso ser intelectualizado e maligno. Tá? Que ser intelectualizado já é um caminho andado, porque eu intelectualizei. Depois eu tenho que equalizar a moral. Tá bom? Mas é só uma alegoria, então, que vem dessa memória que nós temos do mundo espiritual, e aí aqui no mundo corpóreo nós fazemos essas associações para ficar mais fácil para nós nos sentirmos menos deslocados. Pergunta 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Resposta: sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Olha que coisa, né? E a pergunta 89A. O pensamento não é a própria alma que se transporta? Então o espírito se move com a rapidez do pensamento. E aí Kardec pergunta, mas o pensamento, isso que nós chamamos de pensamento, já não é a alma se transportando? A resposta: quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está, pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, portanto, a resposta é não, o pensamento não é a própria alma, é um atributo dela. A alma pensa, ela não é o pensamento. E aí, para trazer isso de uma forma mais completa, vamos lá na nota do expositor, na Revista Espírita de dezembro de 1864, no artigo Da Comunhão do Pensamento, nós temos o seguinte: ninguém pode desconhecer que o pensamento é uma força. É, porém, uma força puramente moral e abstrata? Não, pois do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos da comunhão de pensamentos. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem essa essência espiritual. E é o Espiritismo que nos lá ensina. O pensamento, agora entra a questão do pensamento ser atributo. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Sem o pensamento, o espírito não seria espírito. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz.
É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Mas, se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam. O pensamento age sobre os fluidos ambientes, como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento, como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, portanto, com toda certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Bom, aqui deixa isso muito claro. A questão do pensamento ser um atributo. Tá? Vamos lá. Revista Espírita, dezembro de 1864. É, porém, uma força puramente moral e abstrata o pensamento? Porque o pensamento é uma força, mas ela é moral e abstrata? Resposta: não. Pois, do contrário, não se explicariam certos efeitos do pensamento, e ainda menos da comunhão de pensamentos. Que seria a egrégora, que seria o Pentecoste, que seria a capacidade de você se curar pensando positivamente e tudo mais. Para compreendê-lo, é preciso conhecer as propriedades e a ação dos elementos que constituem nossa essência espiritual, e é o Espiritismo que nos lá ensina. O pensamento é o atributo característico do ser espiritual. É ele que distingue o espírito da matéria. Então, quando eles dizem que sem o pensamento o espírito não seria espírito, é porque o que seria o espírito, então? Seria o espírito diferente de uma pedra que não pensa? Seria o espírito diferente de um grão de areia que não pensa? O que faz o espírito ser um espírito e, portanto, não ser matéria é o pensamento. A vontade, e aqui uma outra explicação gratuita, né? Congregada. A vontade não é um atributo especial do espírito, é o pensamento. Aqui ele está dizendo assim: não é que eu tenho vontade como um atributo. Eu tenho o pensamento e eu tenho a vontade. Quando a pessoa fala assim, eu não sinto vontade, eu não tenho força de vontade. A explicação é que é assim: você não encontrará vontade. Você conseguirá canalizar o seu pensamento e potenciá-lo de tal maneira que ele se transformará em um sintoma que é a vontade. Produzirá a vontade. A vontade não é um atributo especial do espírito. É o pensamento chegado a um certo grau de energia. É o pensamento transformado em força motriz. Então, se você quer força de vontade, é o teu pensamento que você trabalha. E não a sua preguiça. Você não se força a fazer as coisas, você disciplina o seu pensar. É pela vontade que o espírito imprime aos membros e ao corpo movimentos num determinado sentido. Seja ir para a academia, seja ir para abraçar e pedir perdão, seja ir para fazer uma palestra. Então, se você quer se movimentar no mundo, você precisa que o seu pensamento esteja na mesma direção do seu propósito relatado intelectualmente. Caso contrário, você não sentirá vontade de fazê-lo. E a prova cabal disso é que dificilmente alguém tem preguiça de usar seu vício. Eu queria fumar um cigarro, mas eu estou com preguiça de acender. Eu queria fumar um crack, mas eu estou com preguiça de buscar. Não, porque ali tem uma vontade plena. Porque o vício ele é um pensamento constante. Ele é um pensamento obsessivo em relação ao objeto do vício. Por isso a vontade está sempre presente. Porque eu não paro de pensar na maconha, na cocaína, no sexo, no que quer que seja. Então nunca falta vontade para essas coisas. Fazer o bem necessariamente, às vezes, eu preciso fazer o bem para não ser mal. Eu preciso fazer o bem para receber um karma bom. Eu preciso fazer o bem para não ser punido. E aí o pensamento não está totalmente conectado àquilo. É só o medo que está conectado àquilo, ou a manipulação, demagogia e a hipocrisia. E aí a vontade se ausenta. Tá? Mas se ele tem a força de agir sobre os órgãos materiais, quanto maior não deve ser essa força sobre os elementos fluídicos que nos rodeiam? O pensamento age sobre os fluidos ambientes como o som age sobre o ar. Esses fluidos nos trazem o pensamento,
como o ar nos traz o som. Pode-se dizer, portanto, com toda certeza, que há nesses fluidos ondas e raios de pensamentos que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, se pelo pensamento o espírito pode se movimentar e o pensamento está em todos os locais se cruzando, é natural que muitos espíritos passem por nós ao longo do nosso dia, ao longo de nossa vida. Não necessariamente como obsessores, mas como transeuntes, do mesmo jeito que você anda na rua, pode ser através de um pensamento, que muitas vezes se manifesta também como uma intuição. Às vezes você está buscando resposta para algo específico da sua vida. Aí os espíritos que estão próximos a você podem te ajudar. Às vezes você não está buscando nada e vem uma intuição totalmente fora do que você estava buscando, mas que é útil. Pode ser um empreendimento, um empreendedorismo, pode ser uma solução para alguma coisa na sua vida, pode ser que você tenha entrado naquela faixa e captado aquela informação como se fosse uma onda de rádio que está passando e a sua antena naquele momento pegou aquilo. Não era para você, não era para ninguém, simplesmente estava ali e você captou. Na transferência de um espírito de um lugar para o outro. E aí, seguindo, agora na Revista Espírita de junho de 1868, no artigo Fotografia do Pensamento. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais. São o elemento onde eles colhem os materiais com que operam. São o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito, e que escapam aos sentidos carnais, impressionados só pela matéria tangível, onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária por sua causa e por seus efeitos. São, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Aqui, então, nós entendemos o que é o pensamento e nós entendemos a função do pensamento para o espírito, que é primordial para a sua manifestação, tanto no mundo físico quanto para a sua movimentação e, portanto, também manifestação no mundo espiritual. Agora, nos cabe entender onde isso se manifesta e como isso se movimenta. Os fluidos espirituais, que constituem um dos estados do fluido cósmico universal, que é o que nós vimos, entre eles o fluido vital, são, a bem dizer, a atmosfera dos seres espirituais, assim como nós temos o oxigênio aqui na Terra. São o elemento onde eles colhem os materiais com que operam. São o meio onde se passam os fenômenos especiais, perceptíveis à vista e ao ouvido do espírito. Não como esse que nós temos, mas aquilo que o espírito pode observar pelo seu pensamento e aquilo que ele pode captar de informação vibratória. Onde se forma a luz peculiar ao mundo espiritual, diferente da luz ordinária, por sua causa e por seus efeitos. São, enfim, o veículo do pensamento, como o ar é o veículo do som. Então é pelo fluido espiritual, por esse fluido que origina do fluido cósmico, que o pensamento pode transitar. O fluido cósmico universal estando ocupando todos os locais, o pensamento não tem limite aonde o pensamento pode ir. Tá? O que tem limite é... Aí você fala, mas acabou de dizer lá atrás que o espírito tem locais que ele não pode ir. Exatamente. Pelo grau em que ele se encontra. Eu posso pensar, por exemplo, no que é Deus. Mas eu não posso chegar a essa resposta porque ela é inalcançável para mim. Eu não conheço as bases primárias para ter capacidade de entender uma avançada. Então, mesmo que pelo meu pensamento viesse a informação do que é Deus, eu não conseguiria decodificá-la, eu não seria capaz de compreendê-la e, portanto, ela não teria sentido para mim. Então, eu posso ir a qualquer lugar com o meu pensamento, mas não necessariamente eu vou saber fazer a leitura deste local exatamente como ele se mostra. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou qual direção. Pelo pensamento, eles imprimem a esses fluidos tal ou qual direção. Vejam? Então, além de poder transitar pelo pensamento eles também podem moldar estes fluidos, este elemento, como uma argila, vamos pensar assim. Aglomerando-nos, aglomeram-nos, combinam-nos e os dispersam. Com eles formam conjuntos tendo uma aparência, uma forma,
uma cor determinadas. Eles mudam as suas propriedades como o químico muda a dos gases e a dos outros corpos, combinando-as segundo certas leis. É o grande ateliê ou laboratório da vida espiritual. Tá claro? Tá possível de ser compreendido. Tá legal? Então, este é o tamanho do atributo que é o pensamento e este é o tamanho do trabalho que pode ser realizado com ele. E para finalizar, também aqui na Revista Espírita, junho de 1868. Por vezes, essas transformações são o resultado de uma intenção. Muitas vezes são o produto de um pensamento inconsciente. Então, quer dizer, até mesmo inconscientemente, o espírito pode alterar o seu ambiente pelo pensamento. E aí é onde entra a sensação de estar no umbral, de estar num local perseguido por monstros, quando na verdade você não está. A sua mente é que projetou aquilo ali, em alguns casos. Basta o espírito pensar em uma coisa para que essa coisa se produza, como basta modular uma área para que essa área repercuta na atmosfera. Então é só eu pensar que a coisa se produz? Sim, contanto que você tenha domínio do seu pensamento. Ele não comparou aqui na parte química da coisa? Então, se eu não tenho poder sobre o meu pensamento não vai interferir. Mas você disse que inconscientemente eu posso pensar numa coisa negativa e isso vai me dar uma sensação de estar no umbral. Sim, porque pensar em coisas negativas nós somos doutorados. Atrair coisas negativas, pensar o mal e pessimismo, nós já sabemos fazer isso muito bem. Por isso é muito mais fácil de nós atrairmos a negatividade, porque o nosso pensamento se conecta a isso com mais rapidez. Tem mais habilidade de movimentar para que coisas ruins aconteçam. As coisas boas exigem um pouco mais de esforço. Então, quanto mais evoluído eu sou como espírito, mais fácil eu consigo manipular esse elemento. Quanto menos evoluído eu sou, menos potência eu tenho sobre ele, porque eu ainda não sou capaz de dominar os meus pensamentos. E quem aqui é capaz de dominar os pensamentos? Quantas pessoas não estão sofrendo porque pensa na droga, porque pensa na amante, porque pensa em um monte de coisas e não conseguem tirar aquilo do pensamento? É isso que nós estamos dizendo aqui. Esse é o tamanho do atributo e esse é o tamanho da dificuldade para trabalhá-lo. É assim, por exemplo, que um espírito se apresenta à vista de um encarnado dotado de visão psíquica, sob a aparência que ele tinha quando vivo, na época em que o conheceram, embora depois tivesse tido várias encarnações. Ele se apresenta com a vestimenta, os sinais exteriores, enfermidades, cicatrizes, membros amputados, etc., que tinha então. Um decapitado apresentar-se-á sem cabeça. Isto não quer dizer que tenha conservado estas aparências. Então é o que eu disse da minha avó vir me visitar. Quanto mais informações ela me trouxer que me façam acreditar que é ela, mais fácil de eu aceitá-la como uma mensageira. Quanto menos informações ela trouxer, não adianta a minha avó vir com a aparência de um homem de 20 anos de idade. Vai ser bem mais difícil eu conseguir reconhecê-la como minha avó. Tá? Então, se ela vem com 70 anos de idade e com a mão nas costas porque está doendo, não necessariamente ela tem essa dor nas costas. Não necessariamente o indivíduo está sem a cabeça, está amputado, mas é a forma com que ele se plasma, porque ainda está preso aquilo, cortaram meu braço, eu não perdoo isso. Então, quando ele olha para si, ele não consegue ver o seu braço, e aí pelo pensamento, então ele faz com que esse braço não apareça, mas não significa que ele não tem o braço, porque o espírito não tem braço. O que tem braço é o corpo. Tá claro? Certamente não, porque como espírito ele não é coxo, nem maneta, nem caolho, nem decapitado. Mas seu pensamento, reportando-se à época em que ele era assim, seu perispírito toma instantaneamente as aparências que ele deixa instantaneamente a partir do momento que o pensamento deixa de agir. Então, para sair de um estado deplorável ou para sair de um estado de limitação, basta modificar o pensamento. Mas não é tão fácil, porque o pensamento é uma energia muito forte, é uma força muito poderosa. Tá? Então, se você tem essa sensação de que falta-te alguma coisa, pelo pensamento você pode tentar recuperar isso. Mas eu sou feio, não posso fazer palestra. Faça palestra feio. Mas eu sou gago, ninguém vai querer me ouvir. Faça palestra cantando.
Lide com a sua limitação, enfrente isso, né? Consiga de alguma forma vencer e pelo teu pensamento isso vai ser possível. É o que eles estão dizendo aqui. A forma que eu tomo é a forma que o meu pensamento acredita que eu sou. E isso pode então atuar também no corpo físico que eu terei. Voltando agora para o Livro dos Espíritos. Pergunta 90. O espírito que se transporta de um lugar a outro tem consciência da distância que percorre e dos espaços que atravessa ou é subitamente transportado ao lugar que quer ir? Resposta: dá-se uma e outra coisa. O espírito pode perfeitamente, se o quiser, inteirar-se da distância que percorre. Mas também essa distância pode desaparecer completamente, dependendo isso da sua vontade, bem como da sua natureza mais ou menos depurada. Portanto, quanto mais evoluído eu sou, mais opções eu tenho. Um espírito involuído não tem essa opção de se transportar com rapidez. Para ele vai ser mais denso, para ele vai ser difícil. Um espírito de alto grau de evolução consegue se transportar de um lugar para outro com a velocidade do pensamento. Portanto, ele não necessariamente precisa ver onde ele está indo, mas se ele quiser, ele tem essa opção. O espírito inferior não tem a opção de não ver, ele tem uma dispersão mais lenta. A matéria opõe obstáculo aos espíritos? Resposta: nenhum. Eles passam através de tudo. O ar, a terra, as águas e até mesmo o fogo lhes são igualmente acessíveis. Aqui fica possível para nós compreendermos quando dizem: mas falam que os espíritos superiores se encontram lá no Sol. Como eles podem estar no Sol se está cheio de explosões atômicas acontecendo ali? Como eles podem suportar o calor? Porque isso tudo é informação de matéria para matéria. Quando você é depurado, estas informações não têm reflexo na sua sensibilidade. Portanto, o espírito não sente calor, o espírito não se afoga, o espírito não se queima, o espírito não sente sono, o espírito não sente fome. Quanto mais evoluído ele é, mais distante ele está disso. Quanto menos evoluído, às vezes mesmo desencarnado, ele desencarna sentindo fome, sentindo frio, sentindo calor. Se cair na água, ele acha que está afogando, mas na verdade, pro espírito limpo de todas as questões materiais, ele vai atravessar porta, ele vai atravessar rio, ele vai atravessar fogo, sem que isso gere qualquer tipo de sofrimento. Então a matéria não opõe obstáculo aos espíritos. Sabe o que isso quer dizer? Que se cobrir para evitar o demônio não funciona. Eu vou correndo para minha cama, me cubro, que aí o demônio não me pega. Pega, entendeu? O lado bom é que não existe demônio. Então o que faz o demônio não te pegar na cama não é o teu edredom, é que não existe demônio. Tá bom? Mas se esconder embaixo da coberta para que o obsessor não te veja, também não vai funcionar. Trancar a porta para os espíritos não entrarem, também não vai funcionar. Então tenha em mente que o melhor cenário para evitar interferências negativas é ser bom. Criar um ambiente bom. Criar um ambiente harmônico, criar um ambiente livre de vícios, e ser uma pessoa harmonizada e uma pessoa livre de vícios. Essa é a melhor maneira, porque quanto mais espiritual você fica, menos material você está e menos visível você fica para os espíritos materialistas, encarnados e desencarnados. Não é? Vamos pensar, dar um exemplo do mundo real aqui, mundo material. Se você é uma pessoa materialista, que dá muito valor à matéria e também aos bens materiais, você fala, eu quero ter 7 carros importados na garagem e ninguém pode riscar nada, você vai atrair materialistas. Não é? Olha, ele tem 7 carros importados, eu vou me aproximar dele, a casa dele tem uma piscina grandona, né? Ele tem todas essas coisas, então eu também quero. Se você abre mão dessas coisas e pensa, eu preciso de um carro para ir até a minha casa e o meu trabalho, e eu não preciso ter uma banheira, uma piscina olímpica em casa, posso ter um ofurô, você atrai menos interesse. Não é diferente no mundo espiritual. Quanto mais vícios você tem, mais viciados você atrai.
Quanto mais fofoca você faz, mais fofoqueiros você atrai. Tá? Então, quanto mais obsessor dos outros você é, ciúme exagerado, inveja exagerada, melindre exagerado, mais obsessores você vai atrair, porque eles partilham do mesmo interesse que você. É simples assim. Pergunta 92. Tem os espíritos o dom da ubiquidade? Por outras palavras, um espírito pode dividir-se ou existir em muitos pontos ao mesmo tempo? Resposta: não pode haver divisão de um mesmo espírito, mas cada um é um centro que irradia para diversos lados. Isso é que faz parecer estar um espírito em muitos lugares ao mesmo tempo. Vês o Sol? É um somente. No entanto, irradia em todos os sentidos e leva muito longe os seus raios, contudo, não se divide. Por exemplo, Jesus disse em dado momento: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, lá estarei. Como isso é possível? Então, se nós nesse momento nos reunirmos e chamarmos Jesus, e lá na esquina alguém fizer a mesma coisa, onde ele vai estar? Se o Espírito não pode se dividir, então Jesus mentiu. Tá? Agora, o que nos faz acreditar, o que nos faz compreender, na verdade, que Jesus não mentiu? É que ele tem consciência que pela sua expansão mental, ele pode estar em vários locais ao mesmo tempo com a sua consciência, mas não como ser. Então, quando diz assim, Jesus está aqui, não é para imaginar ele lá com a aparência de Jesus andando pelo salão, mas é o pensamento dele, a energia dele está chegando aqui, assim como o Sol chega para o planeta Terra, e chega para a Lua, e chega para Mercúrio, e chega para Vênus, e chega até onde chegar. Então ele pode. Né? Ao mesmo tempo você vê o Sol da Lua e você vê o Sol da Terra. Mas é um Sol só. É isso que eles estão usando como exemplo. Então, um espírito não pode estar em 2 locais ao mesmo tempo como ser, como indivíduo, mas ele pode estar como consciência. Claro, quanto mais evoluído, mais ele tem essa capacidade, quanto menos evoluído. Tem gente que está tão evoluída que não consegue estar nem onde está, né? Ou não? Não é? Às vezes a pessoa está... Ela só tem que estar no corpo físico em que ela se encontre, nem ali ela está. Ela se abandona, ela não escova dente, ela não cuida da alimentação, ela não faz uma atividade física, ela se abandona, nem ali ela está. Então imagina se ela vai estar em 2, 3 lugares. Então um espírito superior ele tem essa habilidade de conseguir estar, e não só pelo pensamento, mas pelo sentimento. Por isso que um espírito superior consegue amar o mundo inteiro. E um inferior, às vezes, só consegue amar a si ou o amor que tem pela esposa, e aí fica possessivo. Ou a esposa possessiva. Namorada, o que quer que seja. Né? Tem mãe que ama o filho. Ama o filho. E aí, o ônibus do seu filho sofreu um acidente. Ela vai lá e procura o filho dela. Se os outros morreram, fica um pouco triste, chateada, mas fazer o quê? O filho dela está vivo. Agora, quando você pensa em um espírito como Jesus, ele sofre pelo menino da Síria que foi bombardeado e ele sofre pelo menino que estava no World Trade Center. Do mesmo jeito. Que aquilo tenha acontecido. Que alguém provocou uma morte desse tipo. Tá compreendendo? Porque ele consegue estar em vários locais em sentimento também. Então o amor não é este amor, eu amo só a minha família. É um amor pela humanidade, é um amor pelo universo e vai se expandir ao máximo, que é chegar à compreensão do amor pleno que é Deus. E aí ele tem amor por tudo. Da mesma maneira, ele ama todos. É difícil para nós compreendermos isso, mas às vezes é uma maneira mais fácil de entender o que é o pensamento. Tá bom? O quanto estamos limitados. Então vai por aí. Quanto mais dificuldade você tem de amar pessoas que não são as que estão próximas de você e mais indiferente você é para com a história das outras, então menos depurado é o seu espírito. Tá claro? E aí, qual que era? 92, né? 92A. Todos os espíritos irradiam com igual força? Resposta: longe disso. Essa força depende do grau de pureza de cada um. Confirmando aqui o que eu disse anteriormente.
E aí o comentário de Kardec para fechar o estudo de hoje. Cada espírito é uma unidade indivisível, mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimento a diferentes pontos. Fecha com extrema clareza, né? Fecha com extrema sabedoria e grande facilidade de compreensão. Então, quanto menos evoluído eu sou, mais limitada é a minha potência. E quanto mais evoluído, mais ilimitada é a minha potência. Portanto, para fechar aqui, então, cada espírito é uma unidade indivisível, portanto, não pode estar em dois lugares. Mas cada um pode lançar seus pensamentos para diversos lados, sem que se fracione para tal efeito. Ele não se fraciona, mas o seu pensamento chega como se fossem vários tentáculos. Nesse sentido, unicamente é que se deve entender o dom da ubiquidade atribuído aos espíritos. Dá-se com eles o que se dá com uma centelha, que projeta longe a sua claridade e pode ser percebida de todos os pontos do horizonte, ou ainda o que se dá com um homem que, sem mudar de lugar e sem se fracionar, transmite ordens, sinais e movimentos a diferentes pontos. Tá legal? Então o mundo espiritual, tá? É um mundo separado do mundo material. O mundo material poderia deixar de existir e o mundo espiritual continuaria existindo. O mundo espiritual não pode deixar de existir, porque o mundo espiritual é indestrutível. É isso que foi visto aqui hoje. Os espíritos se movimentam e os espíritos modificam o ambiente ao seu redor pelo pensamento, e pelo pensamento nós conseguimos gerenciar e produzir vontade para nossos atos. Tá? E quanto mais habilidade nós temos no nosso pensamento e maior a nossa vontade, maior o campo de atuação que esse pensamento pode chegar. E aí você inclui o teu sentimento de amor. Às vezes a pessoa faz a palestra no centro espírita, vamos orar pelos que estão acamados, e a pessoa pensa, nem vai chegar lá, porque ela está aqui. Mas se você realmente naquele momento se conecta e ora pelos acamados, você pode estar ali enviando um conforto para os acamados no hospital, ao mesmo tempo em que está na casa espírita, e enviando para o seu filho que está na sua casa. Não há necessidade de ficar no egoísmo. É só buscar a depuração, é só buscar o conceito de vontade, é só buscar a disciplina que nós conseguiremos amar várias pessoas e várias situações ao mesmo tempo, sem precisar ficar escolhendo entre uma e outra. É uma bela lição, pelo menos eu acho. Próximo encontro, dia 21/9, capítulo 1, dos Espíritos, parte 3. E aí começaremos falando do perispírito e iremos até onde for possível ir. Tá? Infelizmente hoje eu não vou conseguir encerrar com o chat, porque caiu a conexão, então fica aí a minha mensagem. E eu espero que nos próximos encontros nós possamos ter um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de compreensão, tá? Para que fique claro isso e eu não tenha que ficar voltando nessa temática e nem retornar a fazer os estudos apenas offline, porque não fica tão agradável para mim fazê-los apenas offline, né? Vira só uma palestra gravada e perde um pouco o sentido do que é isso aqui. Tá bom? Alguns dias funcionou sem cair, outros caiu mais ou menos, hoje caiu por completo. Infelizmente não há nada que eu possa fazer, tá? E o que eu podia fazer eu fiz. Esse é o meio que eu encontrei. Tá legal? Então eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos e todas vocês que acompanharam até onde deu. Vocês que acompanharam offline, integral aqui, às vezes nem entende o que está acontecendo, né? Mas é porque ele fica gravado, então a gravação não é interrompida. O que é interrompido é a transmissão ao vivo. Então, se você está assistindo a gravação, para você não teve interrupção. E para você que assiste e baixa os áudios pelo SoundCloud, também não tem interrupção. Obrigado a todos vocês pela força, pelo carinho e pela compreensão. Tá bom? Um ótimo fim de semana, um grande abraço e muita paz.